Quando você pensa em qualquer construção, né? Você quer construir uma casa, você quer construir um prédio, você quer construir um viaduto, você vai ter que, num primeiro momento, passar pela base. Você vai ter que construir uma base, para que em cima dessa base você construa sua casa, seu prédio, seu edifício, seu apartamento. Não tem como escapar disso. Toda construção precisa de uma base. Quando a gente se constrói, né, a nossa base, essa estrutura, o nosso alicerce é o DNA do pai e o DNA da mãe. Então a gente se constrói com essas duas coisas. A mulher, quando ela vai fazer a base dela e ela exalta a mãe, então 70% da atividade hormonal dela é materna, 30% é paterna. E no momento que a gente está vivendo com os nossos pais, principalmente na infância, na primeira infância, de 0 a 7, 7 a 14 anos, é fundamental que essa base esteja sendo construída, vamos dizer, uma dedicação muito grande dessas duas pessoas que nos acolhem nessa vida terrena e nos dá um corpo, o nosso pai e a nossa mãe. Então a menina, ela vai exaltar a mãe e vai ter ali uma parte do seu alicerce que é o seu pai. Então é fundamental que a gente tenha consciência no nosso dia a dia, né, que nós somos hoje, por exemplo, um adulto hoje, é uma casa, é um prédio construído sobre uma base chamada pai e mãe. Então uma mulher, quando ela não tem a base dela, onde ela não tem a presença dessa figura paterna, ela pode desenvolver uma série de sintomas, uma série de problemas, uma série de grandes desafios na sua vida, principalmente no mundo lá fora e também nos seus relacionamentos amorosos. Porque a primeira figura na vida, vamos falar assim, a primeira figura de um homem na vida de uma mulher é o pai. E o pai vem de dentro para fora. Então, se a gente pensa assim, em muitas mulheres que têm problemas, né, com esse tipo de relacionamento, por exemplo, com a figura do homem, pode ser que lá dentro essa base paternal não tenha sido muito bem construída. Assim como também, né, alguns problemas hormonais que surjam no seu corpo têm também relação com essa questão pai e mãe. A serpente do pai numa mulher. A gente tem que pensar imediatamente assim, ó, é mais desafiador para a mulher a serpente do pai, porque ela exaltou a mãe. Então uma mulher que não tem uma serpente do pai bem desenvolvida, ela pode apresentar muitas questões na vida. Primeira, de relacionamento. Isso é fundamental, né? Porque a primeira figura de homem é o pai. Então ela vai ter um problema de relacionamento se essa serpente do pai não funciona dentro dela. A segunda questão super importante é a questão da materialidade. A mulher não se realiza materialmente. Por quê? Porque ela não tem um pai dentro dela. Essa figura que leva a ela a química dos elementos fogo e terra. Então ela vai ser uma menina, uma mulher muito enfraquecida nas questões de o meu relacionamento com o mundo lá fora, o meu relacionamento com os homens. Então isso dá uma debilidade, né? A mulher muitas vezes ela perde essa força masculina, ela perde essa força mais yang na vida dela. Agora, ao longo da vida, né, quando você tem ali um espírito forte num corpo feminino, mas não tem a presença do pai, ela pode tentar compensar isso. Então, o que ela faz? Ela dá muita atenção no corpo a tentar resgatar esse pai internamente. Então ela começa a fazer o quê? Inconscientemente, dá muita ênfase à serpente do pai dentro dela e forçar o corpo, de alguma maneira, a compensar esta figura paternal. Então ela pode se tornar também, por exemplo, uma mulher mais masculinizada, uma mulher mais yang, uma mulher mais forte, mas na realidade isso é uma atividade mais mecânica, mais hormonal, mas de alguma maneira vai interferir diretamente na sua vida pessoal. Então ela perde um pouco aquela feminilidade, dá muita ênfase a essa masculinidade para tentar compensar aquele pai que ela não teve na infância, aquele pai que ela não teve no seu dia a dia, aquele pai que não soube ofertar uma melhor dinâmica a essa serpente dentro da menina, dentro da mulher. E se a gente for pensar em termos de serpente do pai dentro de uma mulher, a gente tem que lembrar que isso está diretamente ligado ao chakra da base, ao chakra umbilical e a
o chakra laríngeo. Então você tem aqui um conjunto de glândulas que estão diretamente ligadas ao nosso metabolismo, principalmente a nossa tireoide. Então, se a mulher ela tem problemas com o pai, com a figura paterna, na sua base, na sua construção, essa estrutura ela não foi dinamizada, ela pode desenvolver muitos problemas metabólicos. Então é muito comum você ver muito mais a mulher, né, com, por exemplo, a mulher mais obesa, a mulher chegando com a idade, o corpo dela vai se deformar com mais rapidez do que o corpo de um homem. A mulher ela vai se desestruturar hormonalmente e a serpente do pai tem uma relação direta com o metabolismo. Por exemplo, na base, né, no chakra da base, que governa as pernas, ela vai ser uma pessoa insegura na sua caminhada. E também os órgãos sexuais estão diretamente ligados ali à região. O órgão está mais exposto à região vermelha. Ela não vai ter tanta proteção nessa área. É por isso que, por exemplo, o homem senta na praia, dificilmente ele pega um fungo, uma bactéria. A mulher sentou, mesmo que ela coloque toalha e faça um monte de procedimentos ali de asepsia, mas ela está sujeita sempre a pegar doenças por bactéria, vírus, fungos na parte mais exposta dela, ligada ao chakra da base. Então, é uma questão super importante a gente pensar que a figura do pai dentro da gente, ela pode trazer uma série de distúrbios quando ela não é bem construída. Por exemplo, na área do umbilical, a mulher tem muito problema estomacal, digestivo, então tem um metabolismo digestivo muito enfraquecido, porque não tem a dinâmica dessa serpente dentro dela. Então é fundamental pensar a respeito disso.